YouTube, te mando. Tá. Vou deixar os outros entrar agora, pode? Tá gravando, né? Tá gravando. Tá, pode deixar. Vamos lá. Tá, boa aula, viu? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Como vocês estão? Aonde você botar isso? Não. Esperar o pessoal entrar. Mais um dia. Espero que ontem vocês tenham adquirido alguma coisa para o aprendizado de vocês. Sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso treinamento. Vou esperar mais uns minutinhos aqui, que o pessoal às vezes demora um pouquinho, né? Boa noite. Dica da minha aluna querida, Rosa. Ela disse que precisava de uma florzinha nesse cenário, né? Então, a Ariane foi correr atrás de uma florzinha e botou aqui. E ficou muito bom, viu, Rosa? Melhorou, né? Tava muito... O que é uma pessoa que entende sobre cenários? Muito obrigada pela dica. Ficou melhor, né? Sempre quando a gente coloca a natureza mais próxima de nós, isso acaba, como falou ali, né? Como o nosso colega ali falou, acaba humanizando mais, a gente acaba se conectando mais, né? E é um ser ali que passa uma energia, né? Uma energia que melhora a nossa energia, né? Então, isso é muito importante. A natureza, nós temos que procurar sempre estar em contato com ela, sempre. Sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de treinamento. Espero que hoje seja mais produtivo ainda do que ontem. Só no início aqui eu só vou dar uma pincelada no que eu passei ontem, porque hoje a gente tem novos alunos que não participaram ontem. Mas aí eu só vou fazer um resumo para vocês também é bom, né? Porque tudo que a gente repete entra mais na nossa mente. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Maiara. Quem mais aqui? Boa noite, Rosa, querida. Boa noite, Beatriz, Marilei. Tem uns aqui que não tem nome. Vamos lá. E se vocês quiserem fazer perguntas, né? Tiver alguma dúvida, enfim. Mas o pessoal parece que é meio envergonhado, né? Normalmente não faz muita pergunta, mas se quiserem, podem fazer, que no final eu vou estar respondendo se tiver alguma pergunta, tá? Está com saudade de Sobral? Estou chegando lá amanhã. Amanhã eu volto para Sobral, para minha terra quente. Bote quente, né? Amanhã estou lá de novo. E amanhã de noite tem mais um dia. Vamos lá, então. Primeiramente, né? Então, sejam bem-vindos a mais esse dia, né? Espero que ajude muito vocês, que abra um pouco mais a mente, porque eu acredito que cada vez que a gente escuta algo novamente, a nossa mente, nós trabalhamos com o consciente e com o inconsciente. E o inconsciente são as nossas crenças que estão ali desde a infância, desde sempre. E para que a gente mude aquele inconsciente, a gente precisa fazer um processo de repetição. Então, por mais que às vezes, eu vou escutar de novo isso, mas só que para sua mente é muito importante
Por quê? Porque ela vai estar reforçando aquilo que você já sabe e automaticamente você vai se transformando aos pouquinhos, sem nem mesmo você perceber. Você vai perceber quando você tiver resultados diferentes, ou você vai olhar para ti e vai pensar assim, realmente eu mudei, porque eu estou atraindo resultados diferentes. Como eu falei ontem, a pessoa que é hoje, ela ainda não dá conta de atrair os resultados que ela gostaria. Por quê? Porque a gente precisa se lapidar antes. Aí, quando a gente começa a se lapidar, automaticamente a gente vai atraindo os novos resultados. Sejam bem-vindos, quem está chegando. Boa noite. Boa noite. Os novos que não estavam ontem, só para dizer para vocês que perguntas podem fazer, no final eu respondo, e quem ficar até o final vai receber um brinde surpresa, tá? Os meus alunos, que já são meus alunos, vão receber outro brinde, porque já tem o brinde que eu vou dar para os que não são alunos, tá? Então, vamos lá. Hoje eu vou passar para vocês como que vocês devem controlar as energias que permeiam o nosso corpo, tá? E como isso... Acho que tem um áudio aberto aí. Quando vocês tiverem o áudio aberto, tentem deixar ele fechado, só para não... né? Às vezes a gente aperta ali sem querer, não tem problema, mas só a gente dar uma clicadinha ali. Então, eu vou ensinar para vocês como que essas energias elas funcionam. O nosso corpo ele é uma massa de energia e dentro dele existem duas energias que permeiam, que são as mais fortes. Né? Então, eu quero falar para vocês como que isso influencia nos nossos resultados, como relacionamento, saúde e financeiro, que são as áreas bases, né? Então, eu vou me apresentar novamente, né? Porque hoje temos novas pessoas. Eu me chamo Ariane Buller, sou delegada de polícia, especialista em neurociências há mais de 7 anos. Sou pesquisadora no campo da reprogramação mental, neurociências e física quântica. E nos últimos anos eu já ajudei e transformei a vida de muitas pessoas. E como eu falei também ontem, eu sou mãe, tenho 2 filhos, e iniciei o meu interesse no assunto mente humana em 2007, quase 15 anos atrás. Quando a minha primeira filha nasceu, alguns meses após o nascimento, eu tive que lidar com uma situação muito impactante, que ela teve, na verdade, um tumor na cabeça, quase morreu, passou entre a vida e a morte, e eu tive que lidar com aquela situação que me fez entender muita coisa que naquele momento eu não sabia que tinha algo muito maior, algo além do nosso físico, algo que vai além do que a gente consegue fazer no físico, né, no material. Então, eu sabia que tinha algo assim, aí eu comecei a estudar, até mesmo para ajudá-la no decorrer da vida dela, porque ela ficou com algumas limitações, e a partir daí eu comecei a desenvolver um trabalho para o meu estudo, né? Mas aí depois eu percebi que as pessoas precisam muito disso, muito dessa ajuda. As pessoas precisam entender que nós somos os criadores da nossa realidade, né? E desde então eu estudo sobre a mente humana para poder entender o que aconteceu com ela e para poder ajudá-la de alguma forma. Só que o meu sonho sempre foi ser delegada de polícia e hoje eu posso dizer que eu consegui, mas além disso, como nada na vida é estático, né, e nada é absoluto, a gente, graças a Deus, a gente consegue perceber que a gente tem alguns propósitos na vida. E eu entendi que o meu propósito é ajudar as pessoas na questão da transformação humana. Por quê? Porque eu entendi já uma boa parte disso. E eu tenho muito a evoluir. Mas eu quero passar também para vocês tudo que eu já venho aprendendo. Porque eu vou me lapidando todos os dias. Todos os dias eu treino. Tudo que eu passo para vocês eu faço comigo. Tudo é um processo que eu já passei por ele 2 anos. E cada ano que passa, eu percebo que a evolução é muito grande. Quando você passa 1 ano pelo processo, você já vai perceber que você já se transformou em uma nova pessoa. Só na questão
do hábito do treino diário, do treino diário. Não é muita coisa, mas se a gente se dedicar aqueles 10, 15 minutinhos por dia, a gente vai conseguir ver um resultado lá no final. É pouco, mas no final é um resultado enorme. Então, e também nos últimos dias aqui eu conversei com vocês, né, que se inscreveram, e por meio desse passo a passo eu quero ver se eu consigo também clarear muita coisa aí para vocês, tá? Então, quero fazer também um breve resumo de ontem, para quem não estava, bem rapidinho. Eu expliquei como funciona o processo de atração, ao qual nós precisamos, primeiramente, ter clareza daquilo que a gente quer. Segundo, viver todos os dias no bem-estar e na harmonia. A gente tem que cuidar para não conflitar com as outras coisas, porque muitas vezes a gente está na clareza, a gente tem clareza do que a gente quer, mas a gente vive em conflito com as outras pessoas, com o ambiente, com situações, não consegue ter uma harmonia, um equilíbrio interno. Então, isso é muito importante, equilíbrio interno, certo? E, através disso, a gente começar a fazer um processo de decisão diária, mostrar para nossa mente todos os dias aquilo que a gente quer. Ó, mente, hoje eu quero isso, mas amanhã também eu vou querer isso. Então, não adianta você mostrar um dia, como eu falei ontem, e deixar um mês sem mostrar para ela o que você quer. Você precisa mostrar todos os dias. É reforço diário, diário. Por mais simples que seja o que eu esteja falando aqui para vocês, isso muda vidas, gente. Muda toda uma realidade. Toda a realidade que a gente tem hoje, você vai ver que ali na frente, poxa vida, eu fiz tão pouco e eu tenho tanto agora. Por quê? Porque você, no pouco que você fez, nos poucos minutos diários, você fez. Então, você vai ver que a sua mente, ela vai se adaptar a isso, ela vai entender que é isso que você quer e ela vai mudar, ela vai te trazer os caminhos para que você chegue aonde você quer, certo? E como eu falei ontem, todos nós temos um mecanismo interno. Esse mecanismo interno automático, ele já vem sendo alimentado por muitos anos, 20, 30, 40 anos, não sei a sua idade, a minha é 36. Então, esse mecanismo, ele já está cheio de vícios. E então, quando a gente começa a querer mudar ele, a mente vai bater nele e vai dizer assim, não, você vai ter que parar aqui, porque isso aqui tu não dá conta de criar. Por quê? Porque são as crenças batendo. Só que é aí que entra o treinamento diário, para que a gente consiga controlar pensamento, sentimento e consiga encontrar os caminhos para chegar lá onde a gente quer. Que a nossa mente, ela é nós contra nós. Por quê? Porque todos os dias ela vai tentar nos auto-sabotar. A nossa crença vai bater naquilo que a gente quer. Você está ali naquela frequência, na vibração, e a crença vai bater. A crença vai bater. E aí você vai cair. Se você não tem um treinamento diário, você vai cair. Por quê? Porque você vem sendo alimentado por 30, 40, 50 anos assim. Então, não é fácil a gente sair disso de uma hora para outra. A gente tem que ser realista. Só que para sair disso, a gente precisa mudar o que a gente está fazendo. A gente precisa transformar a pessoa que a gente é hoje para que consiga atrair novos resultados, né? Então, isso que eu mais ou menos falei ontem, né? Só fiz um esboço aqui, um resumo, para que quem não estava ontem consiga mais ou menos entender. E Deus, ele não coloca nada na nossa vida, na nossa mente, que a gente não possa alcançar. Então, se nós temos o poder de pensar sobre determinado assunto, nós também temos o poder de realizá-lo. Não importa como, a gente se apega muito no como. Mas como, Ariane? Como que eu vou chegar até lá? O universo, nós não precisamos saber como. Quem precisa saber é o universo, é ele que vai nos mostrar os caminhos quando nós temos um desejo profundo e espiritual daquilo que a gente quer. A gente quer muito e a gente vai alcançar. Até ontem eu falei para vocês relembrar coisas que vocês criaram, sejam boas ou sejam ruins. Então, a gente cria tudo, tanto bom quanto ruim. Nós somos criadores e a gente faz o bem e faz o mal ao mesmo tempo, se a gente não souber trabalhar esse poder que a gente tem interno, tá? Então, eu creio que todos acreditem em Deus, acreditem em energia, universo, enfim, um ser superior.
né? Porque aqui eu não falo em religião, eu falo só que Deus está dentro de cada um de nós, ou um ser superior, como vocês queiram chamar, né? Então, é esse ser que está aí dentro, ser superior, que cria todas as coisas, que nos ajuda a criar tudo que a gente quer. Porque a criação divina, ela já está consumada. Só que para a gente acessar, a gente precisa estar em harmonia com as leis universais, estando no bem-estar, em equilíbrio, sabe? Então, para a gente criar a vida que a gente quer, a gente precisa abdicar do estresse, do medo, da ansiedade, de tudo isso que trava a nossa vida, porque todos esses sentimentos, essas emoções ruins, elas travam a nossa vida, limitam muita coisa. Às vezes você está no caminho certo, só que tem algo ali, você é positivo, você pensa, só que você não está tendo resultado. Se você não está tendo resultado, é porque alguma coisa está travando, só que você não sabe ainda. Como que você vai saber? Você vai ter que começar a se trabalhar, a começar a ter consciência. Poxa vida, o que eu estou sentindo agora? O que esse mecanismo interno meu, se eu estou atraindo isso na minha vida, por que eu estou atraindo isso? É porque isso está dentro de mim. Por exemplo, se eu atrair um relacionamento tóxico, quer dizer que isso está dentro de mim. E não é culpa dos outros, é tudo culpa nossa. Por quê? Porque nós temos que nos trabalhar para atrair coisas melhores. Se a gente atraiu coisas que não são boas, foi porque aquilo lá no nosso inconsciente está lá dentro. E por isso a gente atraiu. Só que para a gente ter consciência de tudo isso, nós precisamos entender que fomos nós que criamos. Que se a gente não entender que nós somos criadores da nossa realidade 100%, nós não vamos conseguir ter consciência de que para mudar esse cenário atual e ir para um novo cenário de vida, nós precisamos nos transformar, ser uma nova pessoa, para estar sempre na frequência do que a gente quer. Não adianta a gente estar ali 5 minutos naquela frequência e depois esquecer de tudo, entrar em conflito com todo mundo, discutir com todo mundo. Então, é isso que a gente tem que ter na nossa consciência. É o equilíbrio diário, o bem-estar, tudo são leis universais, tá? Então, nada é uma verdade absoluta que não possa ser mudada. Nossa vida é um quadro em branco, que pode ser mudada a qualquer momento. Às vezes as pessoas falam, nossa, eu sou muito velho, eu já tenho 50, 60 anos, não sei, mas a pessoa, ela mesma está se limitando, porque, eu vou dar o meu exemplo, em 2 anos eu mudei totalmente a minha vida. Se vocês me vissem há 2 anos atrás, vocês não diriam que é a mesma pessoa hoje, não diriam. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós somos um quadro em branco e a gente pode mudar a qualquer momento. Só que tem que começar, tem que tomar a decisão e começar. Se a gente não começa, nunca vai acontecer a transformação, né? Então, a gente tem que tirar essas crenças de, eu sou velho demais, eu só atraio relacionamento tóxico, eu só isso, eu só aquilo, mas fala mal das pessoas. Sempre quando a gente está falando mal de alguém, a gente está colocando energia. E essa energia a gente vai absorvendo para nós. Mesma coisa quando a gente está olhando uma notícia, quando a gente está vendo algo ruim. Tem pessoas que adoram isso, só que às vezes elas não têm consciência que cada vez que elas olham isso, elas estão pegando uma energia. Porque, como eu falei para vocês, nós somos uma massa que vibra. E o que a gente vai atrair? Se a gente está muito focado em algo, a gente vai atrair aquilo. Tudo que a gente estiver focado, a gente vai atrair, mesmo inconscientemente, tá? Então, eu vou explicar aqui. Essa foi um resumo da aula que eu dei ontem, certo? Então, eu vou explicar qual vai ser a transformação se você ficar hoje até o final. Nós vamos falar das energias que permeiam os seres humanos, né? E como a gente pode trabalhar elas para conseguirmos aquilo que a gente quer. E os princípios são os mesmos para tudo, tá? Tudo que você quer alcançar na sua vida, os princípios são os mesmos. Quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente percebe, não é porque é relacionamento, é saúde, é dinheiro, é emprego, não, é tudo o mesmo princípio. Então, eu vou passar aqui um slide para vocês visualizarem melhor o triângulo da vida. O que é o triângulo da vida? Deixa só a minha... Jana, coloca para mim aí o triângulo da vida, por favor. Vou botar o slide, porque aí, visualizando, vocês conseguem
entender melhor, tá? Acho que ela tá colocando ali. Obrigada. Bom, esse é o triângulo da vida, tá? Então, deixa eu explicar para vocês. Como que eu crio a minha realidade, Ariane, tá? O que que acontece? Tem um triângulo. Nesse triângulo, Deus está lá no topo, tá? E do lado direito, nós temos a energia Yang, que é a energia masculina, mas que ela está presente tanto no homem quanto na mulher. E do lado esquerdo, nós temos a energia Yin, que é a energia feminina, e ela está presente também tanto no homem quanto na mulher. Então, o que que acontece? Se Deus é lá em cima, nós, seres humanos, nós estamos nos polos, tá? Nós estamos ali do lado direito e do lado esquerdo. Então, a gente tem que sempre manter o equilíbrio, o bem-estar, pois nesse triângulo aí, nós colocamos todas as virtudes. E essas duas energias, elas são de todos os seres humanos, não importa se é homem, se é mulher, essas energias, elas estão nos dois sexos, tá? E o que que acontece? A gente precisa equilibrá-las. Por quê? Porque se a gente não equilibrá-las, um pouco nós vamos estar num polo e um pouco no outro. E isso é muito ruim para o nosso desenvolvimento, tá? Então, Deus é lá em cima a unicidade, que vem reto para baixo, é o equilíbrio das energias. Bem no meio do triângulo lá embaixo, é o equilíbrio dessas duas energias. Então, e o equilíbrio é o bem-estar em tudo, tanto na energia feminina quanto na energia masculina, porque tudo no mundo ele é dual, tudo tem dois polos. Temos duas energias Yin e Yang, que equilibra ou não a nossa vida. Quente e frio, homem e mulher, alto e baixo, guerra, paz. Não existe um lado bom ou um lado ruim. Existem dois lados que nós devemos equilibrar. E o que nós devemos evitar é de estar nos extremos, e sim no centro, para que haja um equilíbrio entre as energias. Tá? Eu já vou explicar para vocês essas energias. Então, existem duas leis que regem isso, que é a lei do ritmo, que sempre nós estamos oscilando, tá? É difícil a gente ficar no meio, mas vamos dizer assim, que seria o nosso propósito diário, ficar no meio, que é o equilíbrio, bem-estar, Deus. Então, essas duas energias, elas regem, né, a lei do ritmo, porque nós sempre estamos oscilando de um lado para o outro, mas nós temos que cuidar esse ritmo, esse equilíbrio. E a lei da polaridade, que tudo tem dois polos, tudo. Branco, escuro, enfim, ou seja, se você estiver de um lado, se você estiver muito do lado esquerdo, você vai pular muito para o lado direito, tá? Por exemplo, ansiedade, apatia. O Yin, agora eu vou colocar o slide que fala do Yin e do Yang para vocês entenderem, tá? Pode mudar, Jana, para outro slide, que eu vou explicar como essas energias e por que vocês devem equilibrar elas para o meio, certo? O lado direito tá ali, que tá, desculpa, o lado direito Yang, tá? É uma energia masculina que está presente tanto no homem quanto na mulher, que eu já falei, uma energia com características de agressividade. A pessoa faz as coisas acontecerem, é uma energia de ansiedade, da rapidez, daquela pessoa meio grosseira, meio agitada muitas vezes, que fala demais, arrogante, nervoso, ativo, que faz as coisas acontecerem. É uma pessoa muitas vezes difícil de se lidar se ela for muito Yang. Eu quero falar para vocês que eu era muito Yang, tá? Agora eu estou conseguindo me controlar depois de todo esse método que eu desenvolvi, que eu falei que eu sou uma nova pessoa, mas eu era extremamente Yang, extremamente o homem da relação, extremamente homem em tudo, extremamente ativa demais, sabe? Lembra, eu falei ontem para vocês que eu tinha muita crença de esforço, que eu tinha que trabalhar. Essa é uma característica muito marcante do Yang, tá? Tudo tem que ser do jeito que ele ou ela quer. Normalmente é muito ciumento, tem aquele sentimento de posse, e eu era assim, muito ciumenta. Então, a gente deve cuidar o grau da energia, porque excesso de energia Yang, tanto no homem quanto na mulher,
prejudica ambos. Ela é importante para a relação sexual, mas em excesso a pessoa pode ser aquela viciada em sexo ou em outras coisas, por exemplo, era em trabalho, né? Como eu falei antes para vocês. Ou colocam muito esforço no trabalho, muitas vezes tem energia muito elevada, então ela tem que canalizar em algo, senão ela acaba ficando doente, tá? Então, às vezes muito no sexo, às vezes muito no trabalho, aquela pessoa muito agitada, mas essa energia, ela não tem nada a ver com o sexo, ela só te deixa com muito mais libido se você souber ativar ela e equilibrá-la diariamente. Como eu disse, a pessoa que não sabe canalizar essa energia, ela pode se tornar um viciado em sexo por achar que o sexo que está satisfazendo ela, mas não é o sexo, e sim a forma como você está canalizando ela e equilibrando. E o estado vibracional que resulta da energia Yang tende a pessoa a se esforçar muito, ela não para de trabalhar, quer sempre fazer, ela tem muito desejo, excesso de libido, desejo de criar, é uma pessoa muito criadora, e isso é ótimo, tá? É ótimo, mas nós temos que cuidar o excesso. Como eu disse, deve haver, né, um equilíbrio, que muitas vezes a gente não tem controle porque não sabe disso. E ela em excesso, ela destrói a vida de qualquer pessoa. Mas uma energia extremamente importante para a criação, porque sem ela tudo seria parado. Sempre em equilíbrio, como eu falei. Então, para viver no bem-estar e atrair o que queremos, nós temos que equilibrar essas duas energias. Ninguém é, como eu falei, nós estamos algo. Então, normalmente a pessoa que é mais yin atrai mais o tipo de pessoa yang, tá? E yang atrai mais yin. Não é uma regra, mas é o que acontece. E por quê? Porque atraímos inconscientemente alguém que nos completa. Já imaginou duas pessoas yang desequilibradas? Elas se matam. Então, normalmente a gente atrai alguém que nos completa. Já dois yin, eles ficam muito parados. Eu já vou falar da energia yin, tá? Dois yin junto, eles ficam assim na zona de conforto, eles não saem do lugar. Então, a gente precisa dessas duas energias, mas em equilíbrio. Um tem que puxar mais para a criação, que é o yang, e o outro mais para o yin, que é a gestação, do que você quer, saber esperar, porque eu já vou explicar para vocês que o yin, ele é mais a gestação, mais da apatia, da depressão, como tá ali, sabe? Então, é um processo de equilíbrio de ambos para a gente ter um relacionamento harmonioso. Por isso que muitas vezes os relacionamentos não dão certo, porque o casal não entende sobre essas energias. Eu acredito que a primeira coisa, quando você conhece uma pessoa, a gente deveria ter a conversa e explicar sobre essas energias. Por quê? Porque é através dessas energias que a gente vai decidir como que vai ser o nosso relacionamento para o resto da vida. Porque não adianta você só conquistar a pessoa, você tem que ter o equilíbrio dessas energias todos os dias. Todos os dias. Nós temos que saber recrutar a energia correta no momento correto. E o lado esquerdo, agora eu quero falar para vocês da Yin, tá? Que é a energia feminina, que ela está presente tanto no homem quanto na mulher. Não tem nada a ver com sexo, tá? Mas qual a energia que prepondera dentro da pessoa? Olhando essas características, você sabe qual a energia que prepondera dentro de você, mas você precisa saber alinhar essas energias. A energia Yin, que é o lado esquerdo, é energia com característica de gestação, produção, desânimo, depressão, apatia, cansaço, medo exacerbado. É a pessoa que amadurece muito o pensamento se ela está lá no polo, no extremo. Por isso que eu mostrei o triângulo para vocês. Porque a gente nunca deve estar nos polos. Ou seja, o Yin é a depressão, a apatia no extremo. E o Yang é a ansiedade no extremo. Então, a gente nunca deve ficar nos polos, a gente deve unir essas energias em equilíbrio e ficar no meio, que é Deus. E a energia Yin, lado esquerdo, é uma energia muito importante também, a energia para a transformação, pois com a criação do Yang, né, que o Yang é criação, Yin é transformação, gestação. Então, com as duas energias,
a gente vai criar muita coisa, porque um precisa do outro. É por isso que um relacionamento, às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não quero relacionamento, eu tô bem sozinha, ó. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. A partir do momento que você está num relacionamento e você consegue equilibrar essas energias, você vai voar. Você não vai andar no relacionamento. Você vai voar. Por quê? Porque você tem a sabedoria de equilibrar junto com o seu parceiro essas energias. Só que eu sei que o que eu tô falando aqui não é fácil. Não é qualquer pessoa que vai querer entender sobre isso, não é qualquer pessoa que vai querer estudar sobre essas energias. Só que isso é fato. Quando a gente entende isso, a gente vai perceber que os casais de sucesso, eles têm sucesso porque eles sabem equilibrar essas energias diariamente. Diariamente. Não tô falando aprender e nunca mais. Isso aí é todos os dias. E aí, quando você equilibra isso, são duas pessoas, a energia é duplicada. Então, todos os projetos que esse casal tem, se esse casal sabe usar essas energias, ele vai voar. Entende? Eu tô falando casal, mas assim, essas energias elas têm que ser equilibradas para tudo na nossa vida, tá? Então, a energia yin, ela precisa da energia yang, assim como a energia yang precisa da yin, e a gente precisa equilibrar e nunca estar nos polos. Porque só o desejo do yang não basta, a gente precisa do processo de gestação, o amadurecimento do yin. A gente não pode muitas vezes tomar uma decisão assim que nem louco, ser muito acelerado. A gente precisa ser mais cauteloso às vezes. A gente precisa do amadurecimento do yin em certas coisas na vida, né? Então, essas duas energias, elas precisam se equilibrar. Nós precisamos combinar as duas energias no grau correto, que é o triângulo que eu mostrei para vocês, Deus, que é no meio, precisamos equilibrar essas energias. Por quê? Os dois polos, eles se complementam, ambos os sexos, masculino e feminino, precisam do yin e do yang na medida certa, e o segredo que eu quero falar para vocês é transmutar essas duas energias, que é a lei do ritmo, que a lei do ritmo, ela garante que nós vamos conhecer os dois polos em vários momentos na nossa vida. Se você é muito intenso na energia yang, você vai experimentar muito a intensidade da energia yin. O que eu quero dizer com isso? Se um dia você está muito acelerado, você está ali pulando, gritando, enfim, o outro dia você vai estar meio apático, meio choroso, meio depressivo. Então a gente sempre tem que cuidar dessas emoções. Poxa vida, hoje eu estou muito acelerado, eu vou ter que achar alguma coisa aqui para mim voltar a minha energia, deixar no equilíbrio. Vocês já viram aqueles monges lá que eles fazem meditações? Vocês já viram eles alguma vez pulando de alegria, dançando que nem louco? Não. Por quê? Porque eles são trabalhados a vida toda para o equilíbrio dessas energias. Então, esse equilíbrio que a gente tem que buscar ao longo da nossa vida, porque o equilíbrio é o acesso a Deus, é a conexão interna que eu falei ontem para vocês, é a lei do ritmo sendo usada corretamente, né? Uma lei universal que é a lei do ritmo, ela deve ser equilibrada. Então, a oscilação, ela é sempre no mesmo grau. Se você é muito acelerado, você vai experimentar o outro lado, no mesmo nível. O exemplo que eu quero dar para vocês é na imaturidade da criança. Ela sorri e chora. Ao mesmo tempo, vocês já perceberam isso? Então, tipo assim, um pouco ela brinca ali, daí ela chora, caiu, mas dali 2 minutos ela tá ali dando risada. Vocês já viram isso? Por quê? Eles têm uma imaturidade da criança, né? Propriamente da criança. E isso é experimentar o yin e o yang ao mesmo tempo, o desequilíbrio dessas duas energias. Por quê? Porque eles não têm maturidade. Então, nós temos que aprender a equilibrar no grau correto para oscilar menos, ou seja, constância emocional. E esse é o bem-estar que eu falo desde ontem para vocês, que ele é fundamental no processo de criação da vida que vocês querem. Sabe que nós não podemos ir para os extremos, a gente precisa se controlar. Não fique muito feliz
Por quê? Não estou dizendo que não é para você ficar feliz, óbvio, né? Mas quando você estiver muito assim, ansioso, feliz, assim, de dar pulos por aí, lembre que se você não mudar e puxar o equilíbrio, no outro dia você vai estar chorando, você vai estar triste, ou, enfim, é a lei do ritmo. Se você está num polo, logo você vai para o outro. Então, é por isso que nós temos que sempre manter o equilíbrio. Segura a euforia, né? Vai escutar uma meditação se está muito acelerado, para desacelerar um pouco. É esse controle que a gente precisa ter diário. E muitas vezes a gente não lembra. Nossa vida é uma correria e aí a gente acaba deixando de lado. Então, vocês entendem que é muito importante a gente se conectar com a gente entender o nosso... como que funciona o universo, né? Porque a partir daí, tudo na nossa vida vai começar a mudar. Por quê? Porque a gente internamente começou a mudar. Então, no dia que você está muito triste, se anime para não ficar muito eufórico no outro dia. Então, você precisa... Hoje eu estou meio apático, né? Não estou muito legal. Mas eu não vou ali deitar na cama e ficar chorando. Eu vou procurar algo que eu gosto de fazer para deixar a minha energia mais elevada um pouquinho. Claro que às vezes eu não consigo mudar a energia de uma hora para outra, mas eu consigo ter controle para tentar elevar um pouco ela, entende? Então, isso é fundamental para entender que o sucesso da vida nas 3 áreas, saúde, relacionamento e dinheiro, depende da nossa estabilidade emocional. E isso opera em tudo, no pensamento e no sentimento. O equilíbrio, o bem-estar, é o equilíbrio com as leis universais. Então, nós não podemos fugir da depressão e da ansiedade. E sim, nós precisamos estar no bem-estar. Às vezes eu estou de um lado, às vezes eu estou do outro, mas o ideal é equilibrar essas 2 energias. Um lado é mais calmo, o outro é mais impulsivo. Então, até quando eu estava falando ali para vocês da questão do relacionamento, por isso que 2 yang, por isso que a gente normalmente atrai o lado oposto daquilo que a gente é. Normalmente. Não, assim, quase 80%. É difícil acontecer isso ao contrário, mas pode acontecer, mas aí o relacionamento não dura muito, tá? Ou se dura, a pessoa acaba se matando, ou não dá certo. Por quê? Porque são 2 energias muito opostas. Opostas que eu digo 2 yang de mais acelerado, vou se matar. 2 yin, eles não vão fazer nada, eles vão ficar dormindo o dia inteiro, eles não vão criar nada na vida deles, não vão sair do lugar. Por isso que às vezes vocês veem casais que não saem da zona de conforto, são 2 yin, de repente, né? Por isso que eles não estão conseguindo sair, porque um precisa da energia do outro. Nós precisamos do nosso parceiro para que ele se conecte conosco e através da energia dele a gente aprenda, entende? Então, você vai atrair uma pessoa do lado oposto, só que com aquela energia dele que você atraiu, você precisa enxergar nele o que não tem em você. Pode ter certeza que se você tem um parceiro, o que tem nele não tem em você, muitas vezes. E é isso que a gente tem que levar de aprendizado. O que tem nele que não tem em mim? Então, peraí, se eu atrair ele, é porque eu tenho que aprender alguma coisa com ele. É porque o que está nele, muitas vezes não está em mim. Então, eu preciso olhar como que aquela pessoa, ela funciona no seu dia a dia, como que ela trata as situações. Muitas vezes ela é a pessoa que me puxa, ela é a pessoa que não me deixa muito acelerada, ela é aquela pessoa que ela... Por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa que não seja muito de criação, que seja uma pessoa mais de gestação, de fico ali protelando. O outro tem que ser a pessoa de criação, então a pessoa que me puxa, vamos lá, vamos, né? Mas no meu caso eu sou mais yang, né? Então o meu relacionamento é mais yin. E eu percebo isso também, sabe? E muitas vezes a gente quer brigar com o outro porque ele tem a energia diversa a nossa. Só que a gente não pode fazer isso. A gente tem que olhar para o outro e ver essa energia que ele tem, que é mais tranquilo, que é mais calma, ou que é a mais acelerada, a mais da ansiedade. Eu tenho alguma coisa, se ele me atraiu, se eu atrair ele, vamos ver o que é essas energias. Então, é isso que a gente tem que ter a consciência, né? De equilibrar essas 2 energias no grau correto.
Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar no chat que depois eu respondo. E só um recadinho para quem ficar até o final, vai ter uma surpresa, tá? Então, no caso, pode tirar já o slide, tá? Eu acho que já falamos bastante da energia Yang. Então, eu acho que vocês entenderam, né, como funciona essas energias, e isso é muito importante para o nosso dia a dia, tanto para o relacionamento ou para quem não tem um relacionamento. Eu não tenho um relacionamento, mas no momento que eu for atrair um relacionamento, eu preciso saber como funcionam essas energias. E aliado a isso, mesmo que por enquanto eu não quero agora um relacionamento, eu preciso entender para mim me equilibrar, para mim entender que nos dias que eu estou mais acelerada, mais yang, eu preciso recrutar a energia yin, que é a energia de gestação, a energia da apatia, a energia de reflexão. Então, é esse equilíbrio diário que a gente precisa ter consciência. Se a gente não tiver, a gente não vai ter o controle da nossa vida. Então, essas energias, o equilíbrio dessas energias, aliado às leis universais, a tudo aquilo que eu venho falando para vocês, é algo que a gente tem que colocar na nossa mente todos os dias, para que o nosso inconsciente introjete isso e realmente ele mude, né? Por quê? Para mudar não é fácil. É a mesma coisa que tu tá batendo ali a água na pedra, água na pedra, água na pedra. Só que de tanta gente bater, aquilo vai chegar um momento que ele vai mudar. Ele vai. Só que às vezes o ser humano ele não tem paciência. Ele acha assim, ai, não deu resultado, eu não quero mais isso aqui. Eu estou fazendo há tanto tempo isso aqui e não está dando resultado. Só que muitas vezes ou você não está fazendo correto, ou você está chegando no momento da sua transformação. Só que você não teve a paciência de esperar mais um pouco. É isso aí, não é fácil, mas vale muito a pena. Só que a gente não pode perder a fé. É a única coisa que está dentro de nós, só que muitas vezes não é fácil, porque o ser humano, ele é baseado naquilo que ele vê. Ele não consegue, muitas vezes, ter fé. Ele fala, eu tenho fé, mas ele não tem fé. Porque se ele tivesse fé, ele acreditasse, ele faria um processo de criação até ele conseguir alcançar. Ele ia começar com a visualização, ele ia crer que aquilo existe de verdade, ele ia... Deus é o ponto de equilíbrio, isso mesmo, Marley. Ele ia... A fé dele ia ser tanta que ele ia realizar aquilo. Só que a gente não tem a fé necessária. Quando a gente não chegou ainda no ponto que a gente quer, é porque a gente não tem fé necessária, a gente não tem a fé que precisa para aquilo acontecer, a gente não acredita internamente, porque como eu falei ontem para vocês, o acreditar, existem dois tipos de acreditar, o acreditar e o acreditar de verdade. Se você ainda não tem resultado em alguma área ao qual você gostaria de ter, é porque você não acredita de verdade, você não acredita que você merece aquilo. Porque quando você acredita lá no seu inconsciente que você é merecedor daquilo, eu digo tanto no salário que você ganha, tanto no relacionamento, tanto na saúde que você tem. Se você acha que você não é merecedor, você não vai ter o resultado que você quer. E os resultados, eles falam a verdade. Às vezes a gente olha para o nosso resultado, não tá legal, mas tu fala para os outros, eu sou positivo, eu faço tudo o que tem que fazer, mas para mim não dá certo. Eu não acredito nisso. Eu vejo muitas pessoas assim, vocês não pensem que as pessoas não vêm me falar, eu não acredito nisso aí. Vocês entendem que assim as pessoas precisam de muita ajuda no mundo. Não são todas as pessoas que são igual a nós. Então, as pessoas não entendem o básico, que elas criam a sua realidade, elas não entendem. Então, a partir daí, isso é a ponta do iceberg. A gente tem muito, mas muito. O negócio é muito mais profundo, é muito mais lá embaixo. Essa conversinha que a gente está tendo aqui, ela é muito superficial, muito. Só que para a gente começar a entrar lá embaixo nas profundezas, primeiro a gente tem que ter muita consciência do
como que é a base de tudo. E a base de tudo é isso que eu estou falando para vocês. Essa é a base. Só que essa base, muita gente não sabe. E eu tenho certeza que muita gente aqui, às vezes, nunca tinha ouvido falar em energia yin yang, nunca tinha ouvido falar que precisa equilibrar essas energias. Por quê? Porque, enfim, mas o que eu quero dizer para vocês é que existe muita coisa que a gente não imagina que existe. E você só vai ter acesso de informação àquilo no momento que você estiver preparado. Não adianta eu dizer para você, essa pessoa que está sentada aí hoje, que amanhã, se você quiser, você vai ter acesso a tudo isso. Não vai. Porque a gente não vive só no mundo físico, material. A gente vive no mundo espiritual. E eu não estou falando de religião aqui, tá? Só que é o mundo físico, o mundo espiritual. Então, você precisa entender tudo isso, tá? Só que eu nem vou entrar nessa seara, porque é uma seara muito, vamos dizer assim, a pessoa já tem que estar um grau bem acelerado. Eu não sei qual o grau que vocês estão aqui, mas saibam, eu quero falar só uma coisa para vocês, que nós somos almas, tá? Nós somos almas eternas. Tá? Nós somos almas eternas em processo de evolução. Nós estamos aqui na Terra para mais um grau de evolução. Então, o nosso parceiro, o nosso colega, o nosso amigo, que muitas vezes ele não quer evoluir, ele não quer saber da conversa que a gente está tendo aqui, ele não quer nem saber sobre criar a sua realidade, ele quer viver naquele estado, é sorte o azar, deu, não deu, não deu. Esse tipo de pessoa, ele está em um grau de evolução. Eu estou em um grau, você está em outro grau. E tá tudo certo, tá tudo certo. Deus é perfeito, tudo isso é perfeito, tudo tem que ser do jeito que é. Só que, se nós estamos aqui, a gente tem o poder de falar, o poder de pensar, o poder de sentir, é porque nós conseguimos mudar a nossa realidade e eu quero ajudar você a mudar a sua realidade. Porque nós podemos. E se nós temos o conhecimento, a gente tem que trabalhar isso, treinar em cima disso, né? Então, agora que você sabe que não importa qual o problema que você esteja passando no momento, tem solução, tá? Tem solução. Não importa, seja uma doença, seja qualquer coisa, gente. Coloque na cabeça de vocês que tem solução, tá? Eu quero apresentar para vocês meu método, né? Programando uma mente extraordinária. Eu criei um método que eu vou guiar você passo a passo para alcançar a vida que você deseja, que é para valorizar o teu tempo e não precisar estudar os 15 anos que eu estudei. Esse método é um método com um treinamento diário, no máximo 15, 20 minutos do teu dia, tu não vai ocupar mais do que isso, né? Porque ali a gente fala o que é o básico, o que é que você precisa ouvir todos os dias para que você lá no futuro tenha o resultado que você quer. E eu posso te dizer assim, ó, que se você fizer 30 dias, você começar e fizer todos os dias o que tem que ser feito, 15, 20 minutinhos, é impossível, depois de 30 dias, você não ter resultado. Agora, aquela pessoa que começa e não faz o que tem que ser feito, ela não vai ter resultado. Sinto informar, porque ninguém pode pegar na mão do outro, pegar e fazer o outro aprender sozinho na marra. Não tem como, né? Então, a pessoa primeiro ela tem que querer, ela tem que decidir mudar de vida. Agora eu vou mudar de vida e agora eu vou fazer o que tem que ser feito. Ponto. Então, eu quero dizer que eu tenho mais de 100 alunos, né, com excelentes resultados. E, então, os que estavam ontem já ouviram esse vídeo, tá? Que é os meus aluninhos aí que vão falar. Mas eu vou passar de novo, porque como tem pessoas novas, então, desculpa quem já viu, mas, Jana, querida, bota aí o videozinho do pessoal falando, muito obrigada. E aí eu depois já continuo falando, tá, pessoal? Oi, Ariane, eu estou amando a sua mentoria. Tá abrindo muito a minha mente, tá expandindo muito a minha consciência. Gostaria de agradecer aqui a Ariane pelo treinamento dado por ela. O trabalho dela é incrível, ela é uma pessoa incrível, uma pessoa motivadora, alto astral, tipo, dá pra ver que o trabalho dela vive nela, sabe? A minha vida mudou completamente, no sentido de saúde, de enfrentar os medos, financeiro,
intelectual também. Pequenas mudanças que estão trazendo grandes resultados, está me fazendo ter realmente clareza do que é importante para mim, está fazendo eu despertar algo que, muita coisa que eu nem sabia que existia e que está mudando todo o ambiente. Porque me ensinou a ter mais clareza, me ensinou a ter mais convicção, me ensinou a ter foco. E a Ariane foi fundamental para esse tipo de coisa, porque ela me ajudou a ter clareza. E quando a gente tem clareza, por mais que situações exteriores, assim, façam a gente até querer desistir, a gente sabe que tem um objetivo e a gente sempre vai lutar por aquilo. Então isso foi muito importante, foi a virada de chave na minha vida. E essa questão da habilidade emocional. Porque se a gente não está preparado emocionalmente, qualquer coisa derruba. E dizer para você que está fazendo essa mentoria, olha, faz os exercícios direitinho, viu? Que dá certo. Quero aqui expressar minha eterna gratidão a Ariane, pessoa sensacional, pode fazer tudo o que ela mandar, que vale a pena. Sem palavras, para dizer o quanto eu sou grato por ela ter aparecido na minha vida. Passando aqui para parabenizar o excelente trabalho da grande Ariane Buller, essas mentorias que ela vem fazendo pelo país afora, pelo Brasil, e tem me ajudado bastante no meu dia a dia. Parabéns, Ariane, pelo excelente trabalho, viu? Estamos juntos aí, pode contar comigo. Um abração. Então eu indico demais o trabalho da Ariane. Muito obrigado. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês podem continuar vivendo uma vida de sobrevivência, que é a que eu expliquei antes para vocês, ou uma vida de propósito e abundância, onde você cria a sua realidade. Existem dois tipos de pessoas, as que vivem de condição e as que vivem de decisão. Somente as pessoas decididas alcançam os seus objetivos. E durante a jornada você vai ter adversidades ao sair da zona de conforto. Porque, como eu falei, a nossa mente, ela nos autossabota a todo momento. Ela é a nossa inimiga, além de ser a nossa amiga. Então, nesse processo, eu vou estar junto com você para que você não desvirtue do caminho. E o diferencial aqui é que você terá um passo a passo de como se tornar uma nova pessoa. Ou seja, um método prático, tá? Nem sem muito frufru, para que você possa alcançar a vida ideal. Então, deixa eu apresentar para vocês. É o método que eu desenvolvi para que primeiro você fortaleça as suas habilidades mentais através dos exercícios diários, como eu falei, 20 minutos no máximo, composto de videoaulas e áudios, pois o método ele é baseado na repetição diária, para que você transforme aos poucos a sua realidade atual e consiga chegar no cenário de vida ideal. Então, para que você crie a vida que você sempre sonhou, entenda como o nosso universo funciona, aplique essas energias que eu falei na sua vida, modifique a sua autoimagem, fortaleça o seu merecimento, a sua fé e atraia o que você realmente sempre quis, né? Então, você vai ter acesso ao método por 12 meses, pois, como eu disse, é um processo de repetição diário. Não adianta você ir lá e assistir tudo e depois nunca mais. Não é esse o meu propósito. O meu propósito aqui é você começar comigo e você não vai ficar um ano. Você vai ficar... Eu quero dizer para vocês que você vai ficar muito mais que isso, tá? Por quê? Porque, eu vou ser bem sincera, quando a gente começa a fazer o treinamento, você vai ver tanta mudança na sua vida, tanta mudança, se você fizer o que tem que ser feito, que você não vai mais querer sair desse processo. E o processo é uma evolução até a gente sair desse plano físico, sabe? Então, por isso que eu falei para você, nós somos almas em evolução e quando a gente começa a evoluir, a gente não quer mais parar. Por quê? Porque esse é o propósito do ser humano. E outra coisa importante é você seguir uma linha. Não adianta vocês ir aí, comprar 1000 cursos e toda hora fazer um curso. Eu faço um cursinho aqui, vou fazer um cursinho ali. Não, me desculpa. Você está botando dinheiro fora, você não está focando no que é importante, no que é o ideal, no que vai transformar a sua vida. Você tem que sempre ver isso aqui. Vai pegar todos os aspectos da minha vida, vai me transformar, vai me fazer ser uma outra pessoa para atrair outros resultados. Então, eu vou focar nisso aqui até eu conseguir o resultado. Eu não vou ficar pulando de galho em galho, porque se eu ficar pulando de galho em galho, cada pessoa tem um método, cada pessoa usa de uma coisa. Então, se você ficar pulando, você não vai chegar a lugar nenhum. Entende que isso é muito importante? E tudo que vocês irão estudar, eu estudo, como eu já falei, gradativamente,
para que isso me transforme diariamente até o fim da minha vida. Porque é um método que cada vez que a gente roda ele e repete, você pula um nível de evolução. Mesmo que você ache que não, mas você está evoluindo e você vai ver o resultado